Bom dia, meus irmãos, que a graça de Jesus esteja com todos vocês e que a paz que vem somente dele inunde o seu coração durante todo este dia. Nós estamos aqui hoje porque as misericórdias de Deus se renovaram sobre as nossas vidas. Que maravilha, Ele nos deu esse domingo para vivermos de presente, que você possa aproveitá-lo da melhor forma possível, louvando e adorando esse Deus, ouvindo a sua palavra e praticando aquilo que você tem ouvido. Que esse dia você possa ser protegido pelo Espírito Santo, que Ele possa te orientar, que Ele possa aquecer o seu coração, se porventura você está abatido, se você está triste, que nesse dia a presença do nosso Deus seja sentida e seja apreciada por você nesse dia, em nome de Jesus. Meus irmãos, que maravilha, temos um tempo agora de estudo da palavra, escola dominical, um tempo preparado por Deus, para falar aos nossos corações. Talvez durante toda a semana nós passamos, com as nossas atividades, com as correrias do dia a dia, a gente talvez não tenha tempo de parar para meditar num texto da Bíblia e absorver dele tudo aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Hoje é o dia, esse é o momento, então aproveite esse tempo. São somente alguns minutos, mas que sejam minutos que façam diferença na sua vida, que sejam minutos que você possa parar tudo aquilo que você está fazendo para ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Se você estiver em casa, chame sua família para perto, chame seus filhos, seu esposo, sua esposa, todos aqueles que estão dentro do seu lar, para participar com você desse momento. É um momento de escola, de aprendizado, mas não deixa de ser um momento de culto, de adoração, onde nós nos achegaremos a Deus em oração, ouviremos a voz dele falando conosco e entregaremos a ele tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. Se você porventura não está em casa, está em qualquer outro lugar, pare um pouco aquilo que você está fazendo, acalme seu coração, a sua alma nesse momento, para ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Vamos começar esse tempo de escola dominical, meus irmãos, com uma oração. Te convido aí onde você está agora, se concentre em Deus agora, se aquete e agradeça a Ele pela semana que se passou, pelas lutas vencidas, até mesmo pelas dificuldades, porque nelas nós aprendemos muitas coisas. Agradeça porque Ele tem sido presente para conosco. Em um momento de distanciamento, nosso Deus nunca se distancia de nós. Louve a Ele por isso, agradeça pela sua família, pelo seu lar, pela sua casa, pelos seus bens, pelo seu alimento, pela sua saúde. Agradeça, nós temos muitos motivos para agradecer. Se a gente fosse ficar enumerando, a gente ia passar dias e dias enumerando as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Eu queria que você agradecesse nesse momento e pedisse também, clamasse a Ele para que abra sua mente, seu coração para ouvir a voz dele nesse momento e que a partir daquilo que você ouvir, você possa praticar, você possa ser transformado por ela e viver essa palavra na sua vida. Vamos orar, meus queridos? Querido Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede de vida, por esse domingo que o Senhor nos deu de presente, Pai. Eu te agradeço pela Tua provisão que tem sido constante sobre a nossa vida, demonstrando assim a Tua fidelidade, o Teu cuidado, o Teu grande amor por cada um de nós. Obrigado pela Tua igreja, Pai, que está reunida nesse momento para Te cultuar, para Te adorar, para orar a Ti, para entregar louvores a Ti e também para ouvir a Tua voz, Pai. Eu te agradeço pela liberdade que o Senhor nos dá, de termos esse privilégio, de podermos estudar a Tua palavra, Pai. Obrigado. Que o Senhor possa continuar abençoando os meus irmãos, Pai, naquilo que eles precisam. Que o Senhor possa também, Pai, nessa manhã, falar aos corações deles. E como igreja, que nós possamos entender a Tua palavra e praticá-la no nosso dia a dia. Que no nome de Jesus, cada um de nós, como discípulos Teus, possamos ser mais parecidos contigo a cada dia. Em nome de Jesus, eu entrego esse tempo nas Tuas mãos. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus possa falar ao seu coração nesse momento. E para isso eu te convido a abrir no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Vamos continuar os estudos sobre as igrejas da Ásia, as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, Nós já vemos participando desse estudo algumas semanas atrás. Cada semana nós temos estudado uma igreja. Antes da pandemia nós estávamos estudando as igrejas fundadas por Paulo em Atos,
Aí, devido à pandemia, a gente deu uma parada nos estudos, porém agora nós voltamos, né, algumas semanas atrás, estudando as igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia, olhando para esses textos e vendo tudo aquilo que essas igrejas fizeram de bom, tudo aquilo que elas acertaram e copiando isso, trazendo para a nossa vida, e tudo aquilo que elas fizeram de errado, olhando para a nossa vida e corrigindo isso também, se porventura estávamos fazendo igual ou se estávamos caminhando para fazer a mesma coisa. Então, são lições para copiarmos e para não copiarmos. E esses textos nos ajudam a vivermos como uma igreja que glorifica, que vive de acordo com a vontade de Deus. Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Hoje nós vamos estudar sobre a carta à igreja em Sardes. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do teu Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus possa falar ao seu coração nesse momento, meu querido. Nós vemos aqui mais uma carta de Jesus para uma das igrejas da Ásia. E nós vemos aqui, primeiramente, uma apresentação de Jesus, né? Como ele sempre faz, nós já temos estudado isso nas outras aulas, ele se apresenta. Para cada igreja ele se apresenta de uma forma, muitas vezes semelhante, muitas vezes diferente, mas que tem a ver com aquilo que ele já quer dizer a essa igreja durante a sua carta. E aqui ele diz: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele é aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. As estrelas nós já sabemos o que são. Quando nós começamos a estudar essas cartas, nós descobrimos, né? Nós estudamos que essas 7 estrelas são essas 7 igrejas da Ásia. Então ele tem nas suas mãos a igreja. Aquelas igrejas estavam sobre a mão de Jesus. Ele é o cabeça, ele é aquele que controla, ele é aquele que comanda, ele é aquele que direciona, ele é aquele que ensina essas igrejas a viverem da forma pela qual ele quer que elas vivam. E aqui também traz outra informação: 7 espíritos. Ou seja, Jesus é aquele que é a fonte de vida de cada uma dessas igrejas. Aqui o Espírito tem a ver com aquele que dá vida aos mortos. O Espírito de Deus é aquele que nos traz vida, é aquele que nos orienta, é aquele que nos faz caminhar na direção de Deus. Jesus é esse, é aquele que tem o Espírito e dá esse Espírito à igreja para que ela possa caminhar, para que ela possa viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso que ele diz aqui: tem as 7 estrelas, ou seja, tem as 7 igrejas na minha mão e para elas eu dou esse Espírito de vida, esse Espírito que as faz caminhar em segurança, que as faz caminhar em perseverança. Esse é o nosso Jesus, meus irmãos. Esse é o Jesus que se apresenta a essa igreja de Sardes. E nós vemos aqui que o texto escrito é para a igreja em Sardes. Então, antes de nós entrarmos diretamente falando da igreja, nós precisamos conhecer um pouco da cidade de Sardes, porque conhecendo a cidade, essa cidade de Sardes, nós teremos uma noção do que essa igreja é e por que ela vivia da forma que ela vivia. Sardes aqui era uma cidade belíssima e bem protegida, porém que já havia sido invadida por 2 vezes. E não faltava proteção a ela, ela tinha muralhas muito grandes, ela era construída em um lugar muito alto.
Então ela era bem protegida, tinha um exército muito bom, mas o problema dela era que seus habitantes, seus soldados, eles eram muito autoconfiantes, porque eles se achavam protegidos, ninguém poderia afligi-los. Então por isso eles eram muito autoconfiantes. Porém essa autoconfiança deixava eles com a cabeça longe e eles deixavam de vigiar. E quando o perigo vinha, os exércitos inimigos conseguiam adentrar essa cidade, porque o povo não era vigilante. E depois de muitas invasões, essa cidade foi reconstruída por Alexandre Magno, o qual levou a cidade a adotar a deusa Ártemis como sua padroeira. E as pessoas de lá, o próprio Alexandre, diziam que essa deusa, ela trazia vida aos mortos. Então nós vemos uma cidade autoconfiante, porém que não vigiava, por isso era invadida. Nós vemos uma cidade que depois de muitas invasões, adotou uma deusa grega como sua padroeira, ou seja, aquela que tomava conta da cidade, que era Ártemis, que dava, segundo eles, dava vida aos mortos. Era uma cidade que era rica, mas degenerada. A sua glória vinha do passado, porque era uma cidade protegida, uma cidade muito poderosa, porém a sua glória vinha do passado. E seus habitantes se entregavam à luxúria e ao prazer. Uma cidade que era muito boa, porém com o tempo ela foi se degenerando, ela foi dando espaço ao pecado. Ao invés de adorar ao Deus verdadeiro, adorava outros deuses. E nós vemos aqui uma contradição. Eles achavam que essa deusa trazia vida aos mortos. Porém, o que nós vemos nessa cidade era o contrário. Uma cidade que tinha deuses pagãos, que ao invés de trazer vida, estava trazendo morte aos vivos. Nós vemos algo ao contrário acontecendo nessa cidade. E, infelizmente, a igreja de Sardes se tornou igual à cidade de Sardes. Era uma igreja, ao invés de influenciadora, era uma igreja influenciada. Ou seja, o contexto dessa cidade, esse contexto pagão, esse contexto imoral, estava adentrando as portas da igreja. Ela estava se tornando igual à cidade. Era uma igreja com sal sem sabor. Lembramos lá de quando Jesus pede para os seus discípulos serem o sal do mundo, né? Ou seja, dar um sabor ao mundo, influenciar o mundo. Essa igreja, ela era o sal, porém sem sabor, insípido. Como o texto dizia lá, o próprio Jesus disse que aquele que é sal, mas não salga, deve ser lançado ao chão e pisado. Essa igreja era desse jeito. Ela era sal, porém não salgava nada, ela não influenciava nada, ela era influenciada. Ela não fazia diferença nenhuma naquela cidade, em meio a tanta imoralidade, em meio a uma cidade que vivia prostrada a deuses pagãos, que vivia no pecado. Era uma igreja apática. Sardes era uma igreja poderosa, de fama e renome, porém sem vida. Ou seja, ela também era uma igreja que era considerada poderosa, com fama por causa do seu passado, que foi muito bom. Porém agora ela já era uma igreja sem vida. Meus irmãos, uma igreja morta. Você entende o que é isso? Uma igreja que não vive. Uma igreja que não resplandece, não mostra a glória de Deus através da sua vida, uma igreja que não influencia o meio onde ela está, uma igreja morta. Era essa igreja de Sardes. Aparentemente, os próprios membros achavam que eles estavam vivos, mas eles estavam mortos. Era chamada de viva, mas na verdade estava morta. Era uma igreja hipócrita. Por que hipócrita? Porque se apresentava como sendo vigorosa e viva, mas na verdade era apática e morta. Ou seja, ela aparentava ser uma coisa que na verdade ela não era. Isso é hipocrisia. O hipócrita faz isso. Ele aparenta ser algo que na verdade ele não é. Essa igreja era hipócrita, meus irmãos. Porque ela se achava vigorosa, ela achava que estava muito bem, mas na verdade ela não estava. Ela achava que estava viva, mas estava morta. Era uma igreja que precisava reconhecer que havia crentes mortos e outros dormindo dentro dela, que precisavam acordar. Essa carta foi escrita para que houvesse um reavivamento nessa igreja, meus irmãos. Uma igreja que precisava viver a experiência do Espírito Santo novamente, ao invés de viver uma vida de faz de conta superficial.
Essa igreja não vivia mais orientada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Ela vivia uma vida superficial. Eles não viviam o evangelho de forma verdadeira. Eles precisavam de um reavivamento, meus irmãos. Eles precisavam voltar à vida. Reavivar é voltar a viver. Ou seja, eles estavam mortos, mas eles precisavam voltar a viver. E nós vemos que Jesus se preocupa com essa igreja. Se preocupa com a vida dela, porque ele estava vendo que ela estava morta. E alguns que ainda estavam vivos ali dentro, estavam morrendo também, devido a essa vida dessa igreja, que não tinha mais vida. Jesus se preocupa e manda essa carta. E nós vemos, meus irmãos, contextualizando, trazendo para os nossos dias, que hoje também nós encontramos várias igrejas que aparentemente estão vivas, mas na verdade estão mortas, meus irmãos. Essa igreja de Sardes não está aqui na Bíblia por acaso, porque nós encontramos igrejas que estão mortas também, meus irmãos, nos dias de hoje. Isso não é um contexto antigo, mas isso é uma verdade, é uma realidade que nós vivemos hoje. Nós vemos umas igrejas que precisam de reavivamento. Na verdade, se a gente olhar para o panorama mundial, ou trazendo primeiramente aqui para o Brasil, nós vemos que esse reavivamento ele precisa acontecer urgentemente. Nós vemos igrejas cristãs que não têm feito diferença onde estão. Igrejas que talvez, se elas saírem do bairro onde elas estão, não vai fazer diferença nenhuma. As pessoas nem sentirão falta. Ué, tinha uma igreja ali? Não tem mais? Nossa! Será que as nossas igrejas, meus irmãos, estão sendo relevantes onde elas estão? No bairro que nós estamos? Será que nós temos sido relevantes na cidade que nós estamos? Uma cidade de Guarapuava, onde tem tantas igrejas cristãs, inclusive muitas presbiterianas. Será que nós temos feito a diferença nesse lugar? Será que se nós fecharmos as portas de uma forma definitiva, será que essa cidade sentirá falta? Ou será que nós não vamos ser sentidos? Será que se a gente fechar, as pessoas nem sentirão a nossa falta? Isso é o que acontece, meus irmãos. O que acontecia com essa igreja em Sardes. O que acontece muitas vezes nas igrejas de hoje. Precisam de um reavivamento, precisam novamente voltar a caminhar na direção de Jesus, precisam ser influenciadoras ao invés de influenciadas. Eu sempre falo, que não é Satanás que está tentando acabar, batendo as portas, da igreja, tentando entrar. A igreja, ela tem que invadir o inferno, resgatar vidas, A igreja tem que sair até o perdido, atrás dele, e mostrar a glória de Jesus através de sua vida, através da sua pregação, através das suas atitudes. Meus irmãos, nós seguimos um Deus que é vitorioso. Ele venceu Satanás, ele venceu o pecado, e as nossas igrejas precisam demonstrar e resplandecer isso através de suas vidas. Nós vemos que muitas igrejas até estão cheias de pessoas, porém pessoas com o coração vazio, meus irmãos. Pessoas que têm o nome de Deus na boca, mas não têm no coração. Quantos cristãos, quantos crentes estão vivendo assim? Tem a palavra de Deus na boca, mas não tem no coração. Não vive. Talvez a palavra de Deus não faz nem diferença para ele. Pessoas que têm mais de uma Bíblia em casa, têm uma coleção de Bíblias, porém não lê nenhuma. Uma geração de crentes, meus irmãos, analfabetos bíblicos, que não sabem abrir a Bíblia, não sabem onde existe o texto onde foi falado para eles abrirem. Pessoas que não meditam, não se deleitam, não têm prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, meus irmãos. Nós vivemos uma época assim. Uma igreja que aparentemente está viva, mas na verdade está morta. Essa realidade não era somente em Sardes, mas é uma realidade, infelizmente, que está nos nossos dias de hoje, ao nosso redor. Pessoas que querem ser reconhecidas pelos irmãos, pelo muito fazer, mas não são reconhecidas por Deus como seus filhos. As pessoas que vivem dentro da igreja, querendo fazer mil e uma coisas para se aparecerem aos outros irmãos, para as pessoas olharem e falar, nossa, como aquela pessoa é dedicada, como ele é servo, mas que não faz com o coração voltado a Deus, não tem sinceridade naquilo que faz. Ela pode ser até reconhecida por todos os irmãos como uma pessoa dedicada que trabalha, mas se ela não fizer isso com o coração voltado a adorar a Deus e amar o próximo, ela não será reconhecida como filha de Deus.
E nós não precisamos, meus irmãos, como igreja, ser reconhecidos por pessoas, pelo nosso muito fazer. Nós precisamos sim buscar ser reconhecidos por Deus como seus filhos. Essa é a importância da igreja, meus irmãos. E é isso que nós devemos buscar a cada dia. E nós vemos que no texto, Jesus diz que conhece as obras dessa igreja. Jesus conhece, meus irmãos, as obras de todas as igrejas, porque a igreja é dele. Ele é o cabeça, ele é o Senhor da igreja. Nós temos visto que em todas as cartas ele diz a mesma coisa, porque ele conhece as boas obras dessas igrejas e as más obras também. Ele não conhece somente aquilo que fazemos, mas ele conhece a intenção que nos leva a fazer aquilo que fazemos. Ele conhece a igreja de Sardes, ele conhecia qualquer uma daquelas igrejas e conhece a nossa igreja, conhece as nossas igrejas e as nossas obras hoje também. E ele já começa dando uma ordem para essa igreja. Olhe para o versículo 2 comigo. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Nós já vemos uma ordem aqui. Qual que é a ordem? A ordem? Seja vigilante. Por que Jesus estava dizendo isso a esta igreja? Sabe por quê? Aquele contexto que eu disse para vocês no início da aula. Lembram que eu falei que a cidade ela era muito protegida, tinha muita proteção, porém as pessoas elas eram muito autoconfiantes e não vigiavam a cidade, por isso elas eram invadidas? A mesma coisa Jesus está dizendo para essa igreja, para que eles pensassem naquilo que aconteceu na cidade, para que não acontecesse com eles, para que eles estivessem vigilantes diante dos inimigos que estavam adentrando a igreja. Eles precisavam estar atentos. E o vigilante é aquele que está atento para a vida da igreja, é aquele que está olhando ao redor, zelando, é aquele que zela pela segurança espiritual da igreja, dos membros. Essa igreja ela precisava começar a olhar ao redor e tomar conta do seu povo, um cuidando do outro. Eles precisavam estar vigilantes para que os inimigos não invadissem essa igreja, como já estava acontecendo. Eles precisavam buscar essa segurança espiritual, meus irmãos. Por isso Jesus diz, sejam vigilantes. Ele diz, consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, existiam pessoas ali dentro daquela igreja que não estavam mortas ainda, porém estavam caminhando para a morte. A maioria daquela igreja já estava morta, as pessoas ali não tinham mais uma vida espiritual verdadeira, não estavam caminhando mais na direção de Deus. Eles aparentavam estar, mas não estavam. Porém, existiam alguns ainda que não haviam morrido, mas que também não estavam caminhando firmes na direção de Deus. Eles estavam indo não mais para o caminho de Deus, mas estavam indo para o caminho da morte. Não tinham morrido, mas estavam à beira da morte. Então Jesus diz, consolida, ou seja, fortalece aqueles que ainda não morreram. Jesus estava dando uma ordem. Gente, igreja, se fortifique, fortaleçam uns aos outros, aqueles que ainda não morreram, que sejam fortalecidos, para que eles não venham a morrer também. Jesus estava dizendo isso ao líder da igreja, e o líder da igreja teria esse cuidado com esse povo, mas não somente o líder cuida da igreja, um membro cuida do outro. Essa é a dinâmica do reino, meus irmãos, um cuidando do outro, um suportando o outro, um consolando o outro, um exortando o outro, ensinando o outro, orientando o outro. Essa é a dinâmica do reino de Deus, meus irmãos. Nós não estamos caminhando sozinhos. Nós temos o próprio Jesus conosco, aquele que está no meio da igreja e conduz essa igreja. E também temos irmãos que estão ao nosso redor, irmãos que estão na caminhada conosco, precisam de ajuda e também nos ajudam nos momentos de fraqueza. Fortalecer espiritualmente, nós precisamos, meus irmãos, nos fortalecer também. Nós precisamos também ajudar aqueles que estão morrendo na fé. Muitas vezes nós vemos pessoas saindo da igreja, a gente nem entra em contato para saber por que ela não está indo mais na igreja. Talvez pessoas que estão dentro da igreja, mas estão vivendo uma vida desanimada, a gente vê que eles estão caminhando para o mesmo tipo de vida que essa igreja vivia, estão caminhando para a morte espiritual. E muitas vezes nós ficamos de braços cruzados olhando a morte dessas pessoas. Nós precisamos acordar, meus irmãos. Acordar, sermos vigilantes. Nós precisamos olhar ao redor, identificar as necessidades do nosso povo, um ajudando o outro, meus irmãos. Ajude, ore,
Ofereça ajuda ao seu irmão que talvez esteja desanimado, desesperançoso. Ajude. Nós precisamos vigiar para que a nossa igreja não venha morrer também, como essa igreja estava fazendo, como essa igreja estava caminhando, caminhos de morte e não de vida. Olhe ao redor, seja vigilante, fortaleça aqueles que ainda não morreram. E nós vemos que tem uma acusação também nesse versículo 2, né? Olha só, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Não ter obras íntegras é o que Jesus estava acusando essa igreja. Ou seja, eles não faziam nada de forma completa. Talvez faziam obras com suas mãos, mas não faziam com a alma e com o coração. Eles estavam fazendo algumas coisas, porém com a intenção errada. Eles estavam fazendo, todo mundo estava vendo eles fazerem, mas na verdade a intenção deles verdadeira não era adorar a Deus. Como eu disse, era uma igreja hipócrita, que fazia algo, mas não vivia aquilo. Talvez pregavam alguma coisa que eles mesmos não viviam. Ou seja, eles estavam fazendo coisas, obras, não de forma íntegra. Talvez estavam fazendo de forma externa, para todos verem, porém internamente, eles não faziam aquilo com o coração. Com a alma, eles não estavam inteiros, completos naquilo que eles faziam. Faltava integridade para aquela igreja. E nós precisamos ficar atentos com isso, meus irmãos, para nós não fazermos coisas somente externamente e dentro do nosso coração a gente está fazendo ou pensando outra coisa. A igreja ela precisa ser íntegra, ou seja, corpo e alma. Nós precisamos ser íntegros no caminho de Jesus. Nós precisamos fazer coisas pelas quais nós vivemos e testemunhamos. Nós precisamos ser uma igreja que viva integridade. Vive uma integridade que reflita Jesus em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós somos, onde quer que estejamos, que as pessoas possam ver algo diferente em nós, possam ver a luz de Jesus em nós. Uma igreja íntegra é que faz as coisas com o coração, mas não somente com o coração, mas voltado a sua alma, o seu espírito, o seu coração para Deus, pensando nele e assim fazendo o melhor com excelência para a glória dele. Nós vemos também, meus irmãos, no versículo 3, uma orientação. Olha só. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Primeira coisa que Jesus orienta essa igreja. Lembra-te. O que é lembrar, meus irmãos? É trazer na memória. Ou seja, então é uma igreja que já tinha vivido o evangelho, já tinha vivido as escrituras, porém não estava vivendo mais. Ela era uma igreja viva que morreu. Ou seja, ela já teve viva um dia. E o que Jesus diz, o mesmo que ele diz para a igreja em Éfeso, foi a primeira igreja que nós estudamos, volte ao primeiro amor, ou seja, se lembre de quando vocês me adoravam, vocês caminhavam na verdade, com integridade. Se lembrem daquilo, tragam à memória aquilo, e tragam à memória aquilo que vocês já ouviram, ou seja, através da palavra de Deus, tragam à memória aquilo que vocês já ouviram em pregações, aquilo que vocês já leram, tragam à memória e guardem. A outra orientação é guardar. Ele fala, lembra-te de que tens recebido e ouvido e guarda-o, ou seja, guarda tudo isso que você tem ouvido no coração. E o guardar tem a ver com conservar, meus irmãos, não perder. Muitas vezes nós ouvimos as palavras de Deus, né, tudo aquilo que Ele tem para nós através de pregações, de aulas, mas nós não guardamos, ou seja, nós não conservamos dentro do coração. Então às vezes a palavra entra aqui e já sai aqui. A palavra de Deus ela precisa entrar aqui, ela precisa fazer parte da nossa mente, do nosso coração, e que ela possa sair através da nossa boca, em palavras, e através das nossas mãos, em atitudes. E essa é a palavra de Deus, meus irmãos, guardada, quando a gente conserva, quando a gente não perde. O guardar tem a ver com não perder algo. Nós não podemos perder a palavra de Deus que nós temos ouvido dia após dia. E nós vemos aqui também que eles precisavam se arrepender, ou seja, mudar de direção, mudar de atitude. O arrepender aqui tem a ver com isso. Eles estavam caminhando para o caminho de morte. Muitos já tinham morrido dentro da igreja espiritualmente. Outros estavam a caminho da morte. Jesus diz, arrependam-se. Arrependam-se, porque eu dou essa opção para vocês. Se vocês se arrependerem, vocês voltarão à vida. Essa igreja não mais
será conhecida como uma igreja morta, mas como uma igreja viva. Que nós possamos pensar assim também, meus irmãos. Que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas más atitudes, de muitas vezes estar caminhando dentro da igreja, porém longe de Deus. Nós precisamos caminhar sim, dentro da igreja, porém perto de Deus, meus irmãos. Que a nossa vida como igreja glorifique ao nosso Deus. E o nosso Deus que nos pede para nos arrependermos é o mesmo Deus que nos dá a vida. A vida da igreja depende totalmente de Deus, mas precisamos nos arrepender para que Ele possa agir na nossa vida, para que Ele possa transformar o nosso coração e nos fazer mudar de direção e de atitudes, meus irmãos. Ele diz novamente, para vigiar. Porquanto, se não vigiares, ou seja, eles precisavam vigiar, porque Ele disse que Ele viria como um ladrão. Eles não saberiam a hora e nem o momento que Ele viria. Aqui vigiar tem a ver com cuidar de maneira atenciosa, observar, cuidadosamente, fiscalizar uns aos outros. Eles precisavam cuidar da sua vida espiritual, pois Jesus voltaria e aqueles que estivessem mortos espiritualmente não viveriam eternamente com Ele. Meus irmãos, Jesus está às portas. Nós temos visto os sinais a cada dia. Jesus está voltando. Ele está voltando. E como nós estamos para quando Ele voltar? Estamos preparados? Será que nós estamos sendo vigilantes? Será que estamos cuidando do rebanho dEle? Será que nós nos apresentaremos a Ele como uma igreja vitoriosa, que permaneceu firme em meio a todas as tribulações? Precisamos vigiar, meus irmãos. Jesus está voltando. Essa volta será próxima. E viverão com Ele eternamente aqueles que se manterem vivos aqui na terra. Aqueles que se manterem vivos espiritualmente aqui na terra. E por último, tem uma informação e uma promessa. Olhe para o versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E aí segue o 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus aqui, ele traz uma informação, ele diz, a maioria de vocês estão mortos, porém existem aqueles que ainda continuam vivos, que não contaminaram suas vestiduras brancas. Por que ele traz a questão de vestimenta? Porque aquilo, aqui em Apocalipse, nessas cartas, aquilo que a pessoa vestia era aquilo que ele era. Aqueles que estavam de vestiduras brancas, aqueles que não se contaminaram com tudo aquilo que estava acontecendo ao redor, na cidade, até mesmo dentro da igreja, mas permaneceram firmes, mesmo que estavam prestes a morrer, eles ainda estavam vivos, ainda havia um sopro de vida no coração deles. E o texto diz, que esses caminharão com Ele na eternidade, aqueles que se mantiverem firmes. Ele é aquele que vai restaurar a vida deles e, principalmente, viverão com Ele eternamente. Aqueles que se manterem vivos, meus irmãos, espiritualmente, aqueles que caminharão com Deus, com Jesus, nos céus, pela eternidade. Que isso possa ser uma realidade na nossa vida, meus irmãos. Ele diz, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo que não apagarei seu nome do livro da vida. Aqueles que se manterem firmes, ou seja, os vencedores, que chegaram ao final dessa corrida, dessa batalha que nós estamos vivendo aqui como igreja que está peregrinando ainda pela terra, será depois vestida com vestiduras brancas e se tornará a igreja triunfante, aquela que viverá eternamente com Cristo, meus irmãos, aquela que venceu as tribulações, aquela que venceu o pecado e se manteve firme e se manteve viva, esperando o seu noivo voltar para levar. E essas pessoas, essa igreja não terá seu nome riscado do livro da vida, ao contrário, elas terão vida e vida eterna. Que seja assim conosco, meus irmãos. Os vencedores, eles andarão com Jesus, eles não terão seu nome apagado e serão defendidos e justificados por Jesus no dia do julgamento. Jesus é o nosso justificador, meu irmão, é aquele que nos justifica. Através do seu sangue na cruz, ele nos justificou, ele é o nosso testemunha diante de Deus. Ele é aquele que nos representa diante do nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, a sermos uma igreja reavivada, uma igreja viva,
que continue caminhando na direção dele dia após dia. Que a morte, essa apatia não venha fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia como igreja. Que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê vida através do seu Espírito, para que nós possamos continuar vivendo de uma forma íntegra e totalmente voltada a caminhar na direção dele, hoje e sempre. Que Deus nos ajude. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos transforma, que nos desafia a vivermos de forma diferente. Obrigado porque através desse texto, Pai, através dessa carta, nós conseguimos identificar algumas coisas que nós precisamos mudar, Pai. Precisamos mudar de direção, de atitudes. Obrigado porque o Senhor faz isso, porque o Senhor nos ama. E o Senhor quer que a sua igreja continue viva. E que o Senhor nos ajude a nos mantermos vivos, Pai. E se porventura nós estamos virando uma igreja morta, que o Senhor coloque no nosso coração, desperte o nosso espírito, Pai, para vivermos de uma forma que te agrade novamente, Pai. Que possamos nos arrepender daquilo que estamos fazendo, que te desagrada. Que o Senhor nos transforme em pessoas vigilantes, Pai. Que o Senhor nos ajude a fortalecer uns aos outros e que possamos continuar peregrinando enquanto estivermos aqui na terra. Uma igreja militante, Pai. Nós possamos continuar firmes no Teu propósito, na Tua direção. Que um dia possamos ser resgatados por Ti e nos transformar em uma igreja triunfante, que triunfará contigo, viverá contigo eternamente nos céus. Nos ajude, Pai, nos abençoe, nos proteja e nos transforme com a Tua palavra a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar, te proteger, que você possa ter um domingo abençoadíssimo na presença dEle. Aqueles que podem, venham participar do culto logo mais à noite, às 18 horas, teremos o culto de louvor e adoração a Deus. Você que pode, não faz parte do grupo de risco, está convidado e convocado a estar conosco, para louvarmos a Deus e ouvirmos mais um pouco, mais uma porção da sua palavra aos nossos corações. Fiquem com Deus, um bom almoço e Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço.